Amados irmãos, boa noite. Estava aqui pensando e meditei sobre a prece de Gandhi, quando ele disse: é maravilhoso, Senhor, ter para onde voltar, quando muitos não têm para onde ir. Então, estava pensando na maravilha de estar aqui com vocês novamente. E, apesar do tempo continuar nos castigando aqui na Serra da Borborema, eu tive que enfrentar, porque a saudade era grande de não estar aqui nas quinta-feiras com vocês, de olhar no rosto de cada um de vocês, sentindo como se fosse, como realmente são meus irmãos. Então, é a minha grande família, os discípulos de Jesus. E na mensagem que nós somos vai ler no Evangelho, tem uma passagem no finalzinho que, quando João Evangelista já estava idoso, não podia mais pregar, não podia mais sair de casa, mas quando ele era sempre visitado pelas as pessoas que conheciam, aí ele dizia: filhinhos, amai uns aos outros. É isso que eu vos peço. Vamos amar mais. O mundo não precisa de mais nada. Precisa do amor dos seus amantes. De olharmos rosto a rosto, cara a cara, um com os outros, e abraçá-los e amá-los como os irmãos realmente fossem. Na nossa leitura do Evangelho desta noite, Paulo de Tarso, escrevendo uma das epístolas a Filemão, ele disse, em referência ao portador que ia levar a epístola, a carta, ele disse que toda a despesa que aquele irmão gastasse, ele botasse em sua conta, porque quando ele chegasse lá para outra viagem, iria quitar. E é assim também que nós fazemos com Cristo. Que ele vá anotando aquelas falhas nossas de quando olhamos para o nosso próximo e não o encaramos como irmão. E cada débito desse, ele possa ir realmente amenizando das nossas contas. E depois, quando chegarmos lá, a gente conversa com ele. Na noite de hoje, nós temos a prece inicial da Simone, o Zódio, o Andresa e a leitura do Evangelho do Rosário. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos. Pensemos no nosso amado e divino Mestre Jesus, que nos dá todos os dias a oportunidade de nos renovarmos como irmãos. Quando acordamos e tem um sol a nos iluminar, a guiar os nossos caminhos. Quando é um dia chuvoso, temos a água para limpar algo que não está bem em nós. Que possamos sempre agradecer por tudo que nós temos. Como o Sr. Edberto falou, termos um canto para voltar, que quantas pessoas
não têm para onde voltar e ficam nesse frio, nessa chuva, mas sabemos que Jesus, e com sua legião de luz, os aquece nessa noite fria, nessa chuva, agasalhando a cada um de seus filhos. Vamos nos renovar, vamos nos iluminar, vamos agradecer, porque temos todos os dias oportunidades, mas nós somos tão falhos que só sabemos reclamar. Mas temos que nos melhorar e seguir os preceitos de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Continua conosco, Senhor, hoje e sempre. Boa noite a todos. O exórdio de hoje é do livro Jesus no Lar, de Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E ele fala algumas conversações de Jesus na casa de Pedro, junto com os apóstolos. A lição escolhida para a noite de hoje é o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe disse que é sempre muito difícil atender à sua própria situação quando nos consagramos ao socorro do próximo. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em redor se enfraqueceram, comentou, muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança, semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o olhar, achado, e clamou irritadiço: não perderei meu tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para adiante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão no caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, a ideia egoísta de preservar-se não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, em troca, recebendo o suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre.
descobrir a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante ao Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor de auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos, porque esta é a lei divina. Muita paz a todos. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O item 9. O amor é de essência divina e, desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que haveis podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura, ao seu redor, a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que, comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina.
porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família aceita a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, a seu malgrado, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fénelon, Bordeaux, 1861. Que Deus continue nos abençoando. Hoje nós vamos ter uma palestra com o irmão Aristóteles, que vai falar sobre um assunto previamente escolhido. Boa noite a todos. Por acaso, muito por acaso mesmo, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O que a Andresa, da mensagem de Andresa, quando ela falou do amor de ajudar o homem que ajudou a criança e, com isso, ele acabou salvando a própria vida. E para a mensagem que Rossandro leu, porque eu acho que o que a gente vai falar aqui tem, por acaso, tem a ver com isso. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre regeneração, e aí sobre a regeneração planetária e sobre esse momento de transição de provas e expiações que a Terra passa para até chegar ao ser um planeta de regeneração. E aí eu queria chamar a atenção sobre essa coisa dos grandes eventos que marcarão essa transição, sobre as grandes guerras que anunciam, sobre as grandes catástrofes que todo mundo espera, como as tsunamis que já aconteceram, como o 11 de setembro, como a tsunami que devastou
Tóquio, devastou a Indonésia, o furacão Katrina nos Estados Unidos, e sobre como isso deve mudar nosso planeta. Porque, como está no Evangelho, né, na Bíblia, haverá prantos e ranger de dentes. E aí tem uma passagem de Mateus que ele diz o seguinte: e ouvireis falar de grandes guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e tormentos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então sereis entregue à tortura, e vos tomarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, mutuamente se odiarão. E aí, trazendo outra passagem já em seguida, de Mateus também, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Unido diante deles todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Sendo que os que estão à direita são os salvos, e os que estão à esquerda são os condenados, né? E aí, com essa reflexão, a gente pode pensar um pouquinho. E aí, o que é que vem, o que é que nos espera? Obrigado. O que é que nos espera pela frente, né? O que é que acontecerá em 2019, como todo mundo diz? E eu queria dar uma de profeta para vocês e dizer: não vai acontecer nada, pessoal. Essa coisa que todo mundo espera que vai acontecer, essa grande catástrofe, esse grande apocalipse que vai mudar a Terra e de um dia ela vai anoitecer, terra de provas e expiações, vai amanhecer regenerado, não é assim que vai acontecer, não. Seria até mais fácil se talvez fosse assim, mas não é assim. Então, a primeira boa notícia é que não será assim. E a segunda notícia é que talvez seja até mais dolorido do que se assim fosse, porque é uma coisa que vai mexer muito mais com a gente. A gente vive hoje no império do materialismo, e muito de tudo isso que a gente vê, das provas e expiações que a gente vive hoje, e a gente vê no mundo, quando a gente olha para fora, é culpa disso, é culpa desse materialismo que acaba nos conduzindo e acaba nos levando e ditando a maneira como a gente tem que agir. De tal forma que a gente, até nós, espíritas, vivemos dessa maneira. Por mais que a gente já tenha algum entendimento do que deveria, de como deveríamos agir, a gente acaba sendo levado e agindo dessa maneira. Porque quando a gente vive nessa sociedade, que é a sociedade do ter, do acumular, da felicidade do agora, a gente acaba sendo levado, e isso incentiva muito a filosofia de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E a gente se preocupa tanto em ter nosso conforto, em ter nossa condição social, e a gente se esforça e a gente busca um progresso por meio de esforço, na maioria das vezes, e até consegue ter um certo conforto. Mas, e aí? Isso vai garantir sua felicidade? Isso vai garantir sua transformação, sua regeneração? Isso vai garantir o seu amanhã, o seu caminhar para a felicidade verdadeira? Porque a gente não pode esquecer
que sobre tudo isso existe uma lei de Deus, a lei do retorno, que ela não falha. E ainda ontem a gente conversava sobre isso aqui no estudo, porque ela funciona de tal maneira que você não tem como fugir. Então, quando você age tomado por esse egoísmo que a gente nutre, e aí eu, fazendo um parênteses já com o que o Rossandro falou, é o egoísmo que impede que a gente entenda que o amar o outro, porque a gente geralmente ama só aqueles próximos mais próximos, mas os próximos menos próximos a gente não consegue entender isso e não consegue amá-los como a gente poderia e como a gente deveria. Então esse materialismo, e aí fica é meio paradoxal quando eu estava refletindo, não dá para dizer se é o materialismo que alimenta o egoísmo ou se é o egoísmo que alimenta o materialismo. Eu acho que uma coisa acaba complementando a outra. E esse egoísmo que a gente nutre, muitas vezes, é o que acaba guiando nossas ações em determinados momentos e impedindo que a gente possa caminhar rumo ao que a gente busca aqui. Porque se a gente vem aqui, a gente vem em busca de algo mais do que seria somente uma felicidade do ter. Se a gente já está aqui, então é porque a gente alguma coisa a mais a gente já consegue compreender. E talvez seja esse egoísmo que nos impeça um pouco de caminhar. Porque se a gente for olhar, a felicidade verdadeira ela não é a felicidade do ter. A felicidade verdadeira, e se todo mundo pensar num momento feliz, a felicidade que todo mundo vai lembrar que é um momento de compartilhamento. Se você pensar num momento feliz da sua vida, eu garanto que não vai ser um momento que você estava lá num jogo, num celular, sozinho, na sua casa. Aposto, com qualquer um aqui. Mas vai ser o momento que você estava com alguém que você gosta. Rindo, brincando, fazendo alguma coisa muito simples. Não necessariamente precisava ser num lugar paradisíaco, ou em um grande restaurante, ou em uma grande festa, mas talvez em casa, com a família, na cozinha, tomando um café, um almoço, a família toda reunida. Porque é isso que a gente precisa entender, que esse é o nosso caminho. Porque se a gente pensar, até para você dar um abraço, você precisa de outra pessoa. Né? Ninguém se abraça sozinho. E aí, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E aí eles respondem. Eu vou resumir, porque a resposta é muito ampla, eu fiz um recorte dela, tá? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Certo? Ele está dizendo, olha, o maior empecilho para o progresso moral da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Porquanto, o intelectual se efetua sempre. Ou seja, e aí a gente, falando da nossa sociedade ainda, a gente vê que a gente consegue ter o mundo na palma da mão hoje, no celular. Consegue contato com todo mundo, consegue fazer as coisas muito rapidamente. Existe um progresso material, um progresso intelectual, que você pode estudar para caramba, estuda, passa num concurso que você deseja e você vai conseguir grandes conquistas materiais. Ao passo que o progresso moral não é tão simples assim, porque o intelectual ele requer esforço, mas o moral requer muito mais. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, ou seja, parece que o progresso intelectual incentiva os vícios, ou os nossos defeitos, ou o nosso egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Lembra, pessoal, a lei do retorno. Ou seja, por mais que a humanidade muitas vezes haja por esse egoísmo e haja nesse intuito de conquista, mas esse progresso
que essa conquista traz, necessariamente ele vai trazer algum bem, porque nada se perde. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender que, além da felicidade do gozo e dos bens terrenos, que os bens terrenos proporcionam, existe uma maior e infinitamente mais duradoura, que é a felicidade verdadeira, que é a felicidade que a gente busca, né? Que é a felicidade do ser, do compartilhar, do ajudar, do amar, do entender finalmente o amar o próximo como a si mesmo. Por isso que eu chamei a atenção para o que o Rossandro falou, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. E aí a gente vê que ele divide o progresso em dois tipos, o intelectual e o moral. O intelectual, que é mais fácil de ser conseguido, porque ele pode vir, ele requer mais esforço intelectual do que o moral. O moral, ao contrário, ele requer também um esforço intelectual, porque você precisa refletir sobre sua condição, mas ele também requer um esforço muito grande interno, um esforço de transformação que vem de dentro para fora. Porque a gente pode ser muito polido com o progresso intelectual e aparentar muita educação, muita paciência, muita cordialidade e até muita caridade em alguns momentos, mas pode ser só aparência. Se não vier de dentro, se não for uma coisa que seja um sentimento, ele é vão. E aí tem um exemplo de Gandhi que eu acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor isso, como também o Sr. Alberto também, por acaso, falou de Gandhi hoje. Gandhi uma vez estava andando na rua, na Índia, e um soldado britânico o reconheceu, disse: olha, aquele é Gandhi, e foi lá e agrediu ele gratuitamente, e bateu com ele no cacetete, ele caiu, sem falar absolutamente nada, limpou a poeira e se levantou. Quando ele se levantou, o soldado agrediu ele novamente, ele caiu de novo. De novo ele se levantou, limpou a poeira, e o soldado agrediu a terceira vez. Quando ele se levantou na terceira vez, sem esboçar nenhuma reação, sem falar absolutamente nada, o soldado olhou para ele e perguntou: quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Ele apontou para o peito do soldado e disse: esse homem crucificado no seu peito. E aí o soldado se desmanchou. O soldado conta o livro que o soldado não se aguentou, caiu no pranto e pediu perdão a ele. E aí a gente vê que o soldado representa todo o progresso intelectual da humanidade, todo aquele progresso do ter, aquele progresso a Inglaterra tinha soberania sobre a Índia, de todas as maneiras, bélica, econômica, e a Índia era subjugada pela Inglaterra. Mas Gandhi não tinha só o progresso intelectual, ele tinha o progresso moral. Esse progresso que toca e transforma. E é sobre isso que a gente está tentando entender. E aí, mais para frente, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: e qual a maneira que a gente pode utilizar para destruir o egoísmo? E aí, antes de eu ler aqui, eu aposto que todo mundo já sabe a resposta. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está sentado aí, encarnado e desencarnado, já sabe a resposta. Qual a resposta? Qual a maneira da gente destruir o egoísmo, ou vencer o egoísmo? Né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou ler só para que todo mundo possa concordar, mas eu tenho certeza que vocês já sabem. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se vencer, porque é enraizada, porque enraiza-se e deriva da influência da matéria sobre nós, ou seja, aquilo que a gente falou, o materialismo e o egoísmo. Ele está ligado à nossa ligação com a matéria, o nosso apego à matéria, o apego que o nosso espírito tem com a matéria. Por vezes a gente acha que a gente é um corpo que tem um espírito. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não se entende como um espírito que está no corpo, né?
Me perdi, pessoal. Deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. E eu queria chamar a atenção para a educação. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Contudo, a cura só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tenta fazer homens instruídos. Essa educação que a gente tem, que é fantástica, a gente não pode desqualificar, claro, que gera todo esse progresso intelectual. Mas que, ao gerar esse progresso intelectual, ao preparar nossas crianças para passar no vestibular, para fazer uma boa universidade, para ter prosperidade financeira, também incentiva o egoísmo. Então, não é essa educação que a gente quer falar, de fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Opa! Ou seja, então não é a educação apenas de fazer doutores, mas a educação de fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Ou seja, educar almas, não educar só corpos, né? Corpos. Geralmente a gente educa, e ontem eu perguntei isso aqui também no estudo, fiz a seguinte pergunta: vocês acham, e aí cada um responde da sua maneira, que a educação que a gente dá para os nossos filhos, e quando eu falo a gente, eu não falo só o pai e a mãe, mas a sociedade como um todo, dá para os nossos filhos, ela forma homens de bem? Não homens de bem apenas no sentido polido de ser, mas homens de bem no sentido de cristãos. Aquele homem de bem que está no Evangelho, que a gente também vai ver um pouquinho daqui a pouco, entendeu? O homem que entende a proposta de Jesus. Será que a gente consegue fazer isso? Né? Porque não é educar para ter, é educar para ser feliz. Essa é a proposta. Esse é o tipo de educação que a gente precisa dar. Porque, como eu falei, assim, se o progresso material fosse sinônimo de felicidade, a gente não via milionários em depressão se entupindo de remédio para dormir e tudo mais. E eu conheço muitos assim. A gente não via grandes artistas que têm tudo em depressão. Em contrapartida, a gente vê pessoas que são pedreiros, até varredores de rua, que vivem muito bem, com paz e tranquilidade. Ou seja, nunca foi material e nunca será. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vive num mundo de provas e expiações que a lei do retorno está ali sobre a gente, e à medida que a gente age com o nosso egoísmo, a gente comete erros, dos quais lá na frente a gente vai precisar expiar esses erros para compreender o erro, tomar consciência, arrepender-se, em seguida fazer um movimento de perdão e reparação, para só então aprender e poder seguir adiante. E alguém se identifica com isso, porque eu me identifico totalmente. Exatamente o mundo de provas e expiações que a gente vive. Mas, hoje a gente consegue ter o contato com uma doutrina que nos fornece o subsídio necessário, ou nos dá a força necessária para que a gente possa fazer um movimento contrário e vencer isso e conseguir conquistas verdadeiras da alma, conseguir compreender que o amor é a chave para vencer o egoísmo e exercitar esse amor, educando e ensinando a amar, porque essa é a educação que ele fala aqui. E nesse movimento, a gente vai começar a construir um mundo diferente, um mundo melhor. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 6, no Cristo Consolador,
tem uma passagem que ele diz o seguinte: obreiros, todos nós, tá? Traçai o vosso sulco, o vosso caminho. Começai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Qual é o labor da véspera, pessoal? Nosso passado, certo? Tudo que a gente fez até aqui, como a gente está falando de mundo de provas e expiações, a gente tem que entender que não é só até o ontem, não é só essa vida. Porque tudo que a gente passa hoje, ela é resultado, ela é o desfecho de todas as nossas vidas até então. Talvez hoje a gente passe por situações que a gente não compreende, que a gente se acha, olha, meu Deus do céu, eu não sei porque eu passo por isso. Eu tento tanto não ter esse tipo de problema, mas eles ainda me vêm. Mas talvez sejam expiações de 10, 20, 30, 40 encarnações passadas. E hoje, finalmente, você está na condição de passar por elas. Finalmente, você tem a oportunidade de reparar, como também foi dito aqui ontem, que o mundo de provas e expiações é muito mais um mundo de oportunidade do que um mundo de sofrimentos. Só depende da maneira como a gente encara, como a gente olha para a vida e como a gente quer passar por ela, como a gente decide passar por ela, né? O trabalhador das vossas mãos vos fornece, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, ou seja, o progresso material. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu não, Jesus, tá, pessoal? Eu falei eu, mas não o eu aqui do texto. O jardineiro divino, cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ou seja, enquanto a gente é levado, como ele falou aqui, que até todo mal ele resulta num bem, quando a gente acha, mesmo inconscientemente, a gente vai sendo levado por esse egoísmo e a gente vai passando pelas expiações, pelas provas que a gente precisa passar, a gente está progredindo. Se a gente compreender isso e fizer nossa parte no sentido de acelerar o processo, perfeito. Se não, a gente vai continuar. Vai demorar? Vai. Você vai passar por essa expiação vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e vezes, até o dia que finalmente você entenda, meu Deus, por que isso ainda está acontecendo? O que é que eu preciso aprender com isso, primeiramente? Depois que você aprender, aí você vai ter condição de caminhar. E aí, ainda no Evangelho, quando ele fala da nova era, ele diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime moral, da moral cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, amai-vos uns aos outros, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens a solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra. Transformar a terra. Ou seja, a moral cristã, que traz o amor, há de transformar a terra, tornando morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Voltando para a reflexão do início, quando a gente fala de provas e expiações, das catástrofes, aí a gente vê que e também a gente já falou das vidas sucessivas. Quem seriam esses espíritos superiores? Seriam outros espíritos que iam vir para cá, que vão vir para cá e a gente vai para um mundo ainda pior, como alguns pontos de vista de alguns irmãos nossos, até de doutrina, falam, que sinceramente eu não concordo, mas tudo bem, respeito. Mas seriam outros espíritos que viriam para cá, esses espíritos superiores? Ou seríamos nós mesmos? À medida que a gente entende isso, à medida que a gente fizer nosso exercício, nosso trabalho de transformação, olha, a gente já sabe que a gente age pelo egoísmo em busca da matéria. E aí a gente sabe que o amor nos ajuda a vencer
esses dois pontos. E a gente sabe que a educação é uma chave para começar essa transformação. Então, a gente, primeira coisa que a gente precisa fazer, se educar, se evangelizar nosso coração e nossa alma, para depois a gente começar a evangelizar os outros. Primeiro, a gente faz a gente, e depois a gente faz o movimento para fora da gente. E aí a gente começa a ser exemplo. Como Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Entendeu? Então, esse é o trabalho de aprender a amar. E aí, na lei de amor, ele vai dizer, para praticardes, aí é o que o Rossandro leu, tá? Para praticardes a lei de amor, tal como Deus a entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Amai-vos uns aos outros. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer. E a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Ou seja, o amor é uma lei. E como todo mal gera um bem, então, até as ações mais egoístas vão causar alguma dor de início, mas lá na frente ela vai causar uma regeneração, uma transformação que vai ser o bem necessário. Claro que a gente poderia não passar por elas, claro que a gente pode escolher e fazer diferente e não ter que sofrer algumas coisas que a gente precisaria sofrer se a gente continuar sendo teimoso, digamos assim, e se deixando levar pelaquela vontade do ter, pela vontade da felicidade imediata, da felicidade do agora. E aí a gente começa, nesse trabalho de educação, a gente pensa, porque a gente falou em educar, né? E a gente pensa, tá, a gente precisa educar a gente primeiro e depois a gente precisa educar os outros. E aí eu queria chamar a atenção aqui, principalmente para quem tem filhos e quem educa de maneira mais direta sua família, de que a gente precisa se evangelizar muito para educar, porque essa educação ela precisa partir muito mais da atitude do que do falar. Porque não se enganem, pais e mães, a maneira como você trata seu marido ou a maneira como você trata sua esposa, você está ensinando a seu filho. Olha, meu filho, é assim que você tem que tratar a sua mulher quando você crescer. Quando você tiver uma esposa, é assim que você deve tratar. Como você trata o seu pai e a sua mãe, você está dizendo para o seu filho, olha, filho, quando eu ficar velho, faça assim comigo, viu? É assim que eu quero ser tratado quando eu ficar velho. Pode fazer desse jeito. Então, quando a gente, na maioria das vezes, a gente comete atitudes arrogantes ou grosseiras com aqueles que estão mais próximos da gente, que é no lar, que é ali que a gente precisa dar testemunho, é ali que a gente precisa ser espírita, principalmente no lar que a gente precisa ser espírita, porque ser espírita aqui dentro é muito fácil. A gente vem aqui uma vez por semana, se abraça, tudo bom, Deus te abençoe, tá, tchau, vai embora, só daqui a uma semana de novo. Mas lá com quem você está lá, acorda e vai dormir todo dia, que de vez em quando pisa no seu calo, e sabe quando quer lhe cutucar, sabe direitinho onde é que vai, onde é que bota o dedo na ferida, é lá que a gente precisa, eu já sou espírita, eu estou me educando, então eu vou mostrar essa educação aqui agora. Nesses momentos mais difíceis que a gente precisa exercitar o vigiar e orar, entendeu? Vigiar e não o outro, a gente mesmo, não é vigiar a vida do outro, é vigiar a nossa vida, vigiar nossas atitudes e orar para ter sempre... e o orar não é um orar tá sempre, meu Deus, não. É ter um estado mental de estar sempre bem consigo e sempre pensando no que você já sabe, naquilo que você já aprendeu com o Evangelho, naquilo que você já aprendeu com a proposta de Jesus.
Porque o mundo regenerado, ele não vai surgir como muda da primavera para o verão. Ele vai surgir à medida que a gente permita, que a gente se esforce. Porque se esse mundo está assim hoje, ele é culpa nossa. Não é culpa de ninguém, não. Porque se a gente tirar... a gente chama um mundo de provas e expiações, porque ele é um mundo de provas e expiações para os espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Porque se a gente tirar a população encarnada e desencarnada, o planeta está aqui. Ele é apenas um planeta. Ele vai passar pelas mudanças climáticas que ele precisa durante milênios, mas ele não será de regeneração e ele não será de provas e expiações, nem será um mundo feliz. Ele é só um planeta. O mundo de provas e expiações é para os seres, para os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, que aqui precisam estar. Porque se a gente for olhar, os espíritos que já entenderam isso, tenho certeza que para Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Paulo, Jesus nem se fala, né? Já é regeneração. Já é um planeta regenerado. Eles já entendem o que é isso. Eles já deram um testemunho disso. Emmanuel, Joana, André Luiz e todos os outros. Então, esses conflitos que a gente falou no início, essas guerras que a gente falou no início, elas são muito mais internas do que da sociedade. Elas existem na sociedade, mas porque elas existem dentro da gente. Elas aparecem lá fora, porque elas estão aqui dentro, entendeu? Então, o trabalho é nosso, o trabalho é individual. Se a gente quer um mundo regenerado, comece você, seja o exemplo, faça a mudança que você quer no mundo, seja a mudança que você quer no mundo. Para a gente caminhar para o final, tem uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que ele diz, no futuro, quando um homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, a lei de amor, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso do planeta. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração serão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um. O coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Ou seja, lembra do jardineiro que trabalha em silêncio? Ele veio aqui na terra para fazer uma coisa: instituir o reino de Deus no coração do homem. Ele não veio instituir sociedade nenhuma. Ele veio fazer o reino de Deus no coração do homem. E a gente precisa regenerar, não é a terra, é nosso coração, para que a gente regenere a nós mesmos, regenere a sociedade, e com isso, com o trabalho, com o fruto de tudo isso, pela lei do retorno, a sociedade se regenere. Então, que a gente possa sair daqui pensando nisso, que a gente possa, na medida de nossas condições, começar a agir em casa, no trabalho, na rua,
na escola, seja lá onde for, onde a gente puder, que a gente possa caminhar e agir sempre com amor, sempre lembrando, meu destino é amar o próximo como a mim mesmo. Entender que o outro ele é tão falho quanto eu, que ele tem os mesmos defeitos quanto eu, talvez até menos do que os meus, até menos graves do que os que eu ainda trago comigo. Então, que a gente possa entender que o outro ele é um espelho de mim. E se eu ajo com amor, como Gandhi agiu com amor, de tal maneira que o cara se quebrou quando ele disse que ele aprendeu com um homem que estava crucificado no peito do soldado. E ele agiu com amor. E quando a gente age com amor, a gente quebra qualquer movimento de ódio, de raiva, de inveja, de rancor, seja lá o que for. Então, que a gente possa entender isso e que a gente busque Jesus nesse sentido de nos transformar por dentro. E depois que a gente possa educar todos aqueles que estão ao nosso redor e principalmente aqueles que Jesus nos confiou para a gente guiar a evolução deles, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos mais novos, seja lá quem evangeliza na evangelização infantil, seja lá onde a gente estiver. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Vemos e ouvimos diariamente os nossos irmãos espirituais que nos falam que o acaso não existe. Realmente, é que nós esquecemos, como um irmão nosso se referiu a mim na reunião passada que eu estava presente, terça-feira, e eles estavam sempre passando lá em casa e me ajudando. Então, quando a Andresa pensou em escolher aquele tema, quando já tinham passado aqui, tinha visto que o tema do Evangelho de hoje também seria sobre o tema também do amor ao próximo. Eu, sem ter conhecimento, também me referi umas 2 vezes a isso, e Aristóteles também complementou. Então, ele passou nas mentes da gente, imbuído para que falássemos desse assunto, do amor ao próximo. Ontem, em Salvador, não sei se alguns de vocês viram, no shopping, um jovem dos 25 anos mais ou menos entrou. Quando ele entrou, um garotinho que também lia bala na frente, disse: tio, boa tarde, eu estou com fome, o senhor paga um almoço para mim? Aí o jovem disse: pago. E entrou com ele no shopping. Quando chegou na parte de alimentação, mandou preparar o almoço para o menino, aí o segurança chegou e disse que ele não ia comer não. E vai, não vai, o rapaz disse: ele vai comer porque eu vou pagar. Chegou o ponto da moça preparar o prato, quando entregou, o segurança empurrou de volta. E chegaram mais outros, até que finalmente, por último, chegou o chefe deles. Aí o chefe entendeu a magnitude do jovem e permitiu que a criança almoçasse lá no shopping. Ele disse: se fosse seu filho que viesse aqui, você deixava comer. Mas como esse garoto que está na rua, não está deixando. É o que nós vemos das autoridades que veem o mundo só terra a terra. Quando vemos nos sinais aqueles garotos pedindo esmola, diz: não dê, porque você não sabe o que é que ele vai fazer com aquilo. Realmente eu não sei. Mas o mundo espiritual já nos aconselha totalmente diferente dele. Você dando, você está fazendo a sua parte. Agora, quando a parte dele, de receber e de desviar o foco daquele pensamento que você deu, aí o problema será do espírito dele. Mas do seu,
foi de colaborar com o próximo. Porque você tem suas crianças, você mantém sob um nível de conforto de acordo com as suas condições financeiras, às vezes até além das condições financeiras, mas como é seu filho, você se desdobra para dar para ele. Aquele menino que está no sinal também precisa. Agora, o que os pais vão fazer disso ou aquilo desse dinheiro, o problema será um deles. Mas o nosso problema, o nosso compromisso com a espiritualidade é fazer a nossa parte. Não é amando que se é amado, não é dando que se recebe. Nós poderemos não receber daquela criança, nem dos pais dele, mas poderemos receber de outras pessoas esse mesmo carinho e esse mesmo afago que nós estamos dando àquela criança. Isso é amar o próximo. Continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos nos sábados à tarde, às 16 horas. Domingo pela manhã, 8h45, começa a evangelização infantil. Nas segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, inicia atendimento fraterno nessa casa. Nas quartas-feiras, nessa mesma horário, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nas quintas-feiras esse nosso encontro semanal. Vamos para a prece final, desejando a vocês todos uma boa noite, um bom retorno para os seus lares e convidando os médicos para o passe coletivo.